de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Eu quero reler o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu não sei se você já parou para considerar na sua vida qual vem a ser o maior presente que você já recebeu. Eu entendo que a maior dádiva, e quero destacar isto, que a maior dádiva de um crente em Jesus Cristo é a vida eterna. Não existe maior presente do que este. A vida eterna, a qual nós esperamos enquanto seguimos caminhando, enquanto vivemos, até que ouçamos o chamado de Deus para deixarmos esse mundo, até que tenhamos o nosso encontro com o Senhor. Mas a questão que eu levanto aqui agora, apesar desta informação, é a seguinte: será que todos os crentes possuem em suas mentes, em seus corações, esta clareza acerca de se ter a vida eterna como o seu objetivo maior de vida? Uma coisa é ter recebido o presente, outra coisa é um dia, de uma maneira definitiva, usufruir desse objetivo, desse presente, que é a vida eterna nos céus. Porque ainda não conhecemos. É o que João está dizendo aqui, deixando bem claro para nós que ter um alvo, uma meta, um objetivo no que diz respeito à caminhada cristã, à perseverança na fé, o fato de sermos filhos de Deus, é algo absolutamente necessário. E para entendermos um pouquinho isto, eu quero aqui chamar a atenção para algumas questões práticas da vida, comuns da nossa existência. Por exemplo, acalentar sonhos, nutre, nos enche de esperança. O jovem que está para casar, quanto ele deve estar contando esse último mês? Ou os últimos meses? A
pessoa que está com um projeto muito especial, como uma viagem dos sonhos, não vê a hora de tomar o avião e ir e chegar lá. Há tantos objetivos importantes, não é? E eu quero aqui então lembrar uma outra questão prática da vida. Quem não tem meta, quem não tem objetivo, e não sabe aonde ir, não tem sonhos, não acalenta sonhos, vive uma vida vazia. Pior do que isto, pior, quando não há sonhos na vida espiritual, quando não há objetivos na vida espiritual, quando não se sabe o que vai acontecer depois da morte. Como deve ser triste para uma pessoa que pensa assim: morreu? Acabou. Como deve ser ruim viver na perspectiva de que a felicidade só existe aqui e agora. Como deve ser ruim viver desse modo. Por isso, queridos irmãos, a vida cristã, mais uma vez eu digo isto, ela é feita de desafios. Como um caminhante, ou como um motorista, ou como alguém que está indo adiante numa estrada, não se sabe o que virá após aquela curva, não se sabe o que virá após aquela montanha, não se sabe o que virá após aquela passagem. Apesar de pensarmos que o caminho está livre, nós nunca saberemos o que temos pela frente. Mas enquanto nós caminhamos, seguindo para frente, é preciso encararmos os desafios, e o maior de todos eles é o da perseverança, na fé, na confiança e na esperança do que Deus tem preparado para nós. Eu quero aqui propor alguns desafios para a nossa mensagem dessa noite. O primeiro deles, reconhecer que você precisa olhar para o alvo e buscar alcançar esse alvo. Segundo, é descobrir e pensar sobre como alcançar esse alvo. O que você precisa fazer para chegar até lá? E terceiro, alimentar as perspectivas do que irá acontecer quando você chegar lá. João começou essa epístola afirmando algo muito interessante, que as pessoas realmente crentes não devem ser chamadas apenas de filhos de Deus, mas que devem viver de uma tal maneira que elas venham a ser reconhecidas como filhas de Deus. E no pensamento, na doutrina ou na mensagem de João, ser filho de Deus e viver como filho de Deus é algo absolutamente necessário para credenciar uma pessoa para ser aquela pessoa que almeja a eternidade com Deus. Por quê? Porque o autor e consumador da nossa fé, da fé que possibilita o entendimento, o discernimento e a vida como filho de Deus, é estar firme em Cristo Jesus. É estar em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Para você ver isso e entender isso melhor, veja o primeiro versículo do capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Até aqui é bem comum, mas olha a afirmação de João na sequência. E, de fato,
Não só ser chamado filho de Deus, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. E no versículo 2, observe novamente, ele conclui esta perspectiva, esse ensinamento. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora, hoje, depois de Cristo, e na sequência da vida, até hoje e até que Cristo volte, nós somos filhos de Deus. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O que João quer nos dizer com isto é que ser filho de Deus não pode ser uma fantasia, uma imaginação, ainda que seja fruto da teologia, mas ser de forma completa e contínua na jornada da vida, um filho de Deus autêntico e verdadeiro, com uma identidade definida. E com essa identidade definida, com uma compreensão de si mesmo, eu sou filho de Deus. E assim viver como filho de Deus. A vida cristã para algumas pessoas, infelizmente, pode tornar-se um poço estagnado, um carro parado, um avião que não voa, um barco que não navega, onde segue marcando passo a passo por anos, sem qualquer avanço. A vida cristã para algumas pessoas é uma paralisia, criando nela inapetência, esvaziando-a de alegria do pertencimento a Cristo, roubando dela a perspectiva espiritual, causando esfriamento na fé, tirando a visão missionária, e estas coisas são muito tristes. Um cristão estagnado. Usando a metáfora da caminhada que nós estamos usando para as mensagens desse mês, desse bimestre, melhor dizendo, é um caminhante que para e não anda mais. É um caminhante que senta à beira do caminho e fica. Todo mundo vai passando. E ela ali fica. Não prossegue, não se desenvolve. Por isso, uma pergunta essencial para seguirmos na mensagem desta noite: como saber se estamos fazendo progresso em nossa vida e em nossa experiência com Deus? Como saber? Como saber? Alguns indicadores podem nos ajudar a fazermos esta avaliação. Primeiro indicador: o quanto que nós conhecemos da palavra de Deus e a buscamos como fonte de informação. Tanto o avanço quanto o retrocesso na vida cristã tem a ver com a experiência que nós temos com a leitura da Bíblia. Uma leitura que venha trazer esclarecimento, que venha dar conhecimento, e o quanto que esse conhecimento é aplicado na vida cristã. Um outro indicador importante: o quanto esta palavra que nós conhecemos, nós a compartilhamos. Porque a palavra de Deus é algo assim como que um valor imensurável que nos faz ricos. E esta riqueza, ela não é para ser só nossa, ela é para ser compartilhada, repartida com os outros. Eu vou confessar uma coisa para vocês, e quando eu vejo adolescentes como eu fui, vivendo isso que eu vivi, eu compreendo. Quando eu era adolescente eu tinha vergonha
de carregar a Bíblia, de levar a Bíblia para a igreja, de ir para a igreja. Eu tinha vergonha de ser crente. Porque era motivo de gozação, de zombaria. Isso cria assim um acanhamento, né? E o primeiro grande desafio da minha vida cristã foi vencer isto, para que eu pudesse me dar conta de que eu, como crente, adolescente e jovem que era, eu precisava compartilhar essa palavra com alguém. Como é que eu vou compartilhar se eu tenho vergonha dela? Da minha própria identidade? Como é que eu vou ler a Bíblia com alguém se eu não gosto dela? Ao superar isto, eu pude entender melhor que a palavra de Deus, ela é para me alimentar espiritualmente, mas ela também é para eu compartilhar com outras pessoas, para que ela alimente também outras pessoas. E a partir desse indicador, algo extraordinário, uma vez que a palavra de Deus ela é compreendida e ela é aplicada na nossa vida, e nós a compartilhamos com os outros, então nós vamos nos dar conta de que nós estamos assumindo o nosso papel, a nossa identidade, como nós precisamos ser conhecidos. É o Filho de Deus que fala das coisas do Pai, e as coisas do Pai é a sua palavra. É um filho que fala bem do Pai. Eu tenho o maior orgulho de falar do meu pai. Meus filhos sabem disso. A Nilza sabe disso. Eu tenho o maior orgulho de falar do meu papai, que já faleceu. Porque o meu pai quis e fez tudo de bom por mim. Tudo. Nosso Deus, Ele fez tudo de bom para nós. Ele nos fez seus filhos, e Ele nos deu o presente da vida eterna por meio e por intermédio de Cristo Jesus. O mínimo que eu posso fazer é entender que, como filho de Deus, eu preciso desejar, na minha caminhada, chegar à casa do Pai. E o tema da minha mensagem parte exatamente desta compreensão. O alvo a ser alcançado. O lugar do crente. A casa do Pai. Se somos filhos de Deus, nós devemos desejar chegar até a casa do Pai. E esse é o processo da vida cristã. A vida cristã é um processo em andamento que nós devemos executar à luz da sua palavra, porque é onde o pai aconselha o filho, é onde o pai ensina o filho, é onde o pai fala com o filho. Essa relação, Deus o Pai e nós como filhos, João vem comparar com a relação de Cristo com o Pai, a ponto de dizer que nós seremos ressuscitados, e Ele que já foi ressuscitado, Ele é a primícia daqueles que dormem no Senhor, aqueles que morrem. E assim como Ele, nós também seremos glorificados. Eu acho engraçado, só engraçado, e procuro não fazer muito juízo de valor sobre o que eu vou dizer agora. Há pessoas que dizem assim: olha, eu sei que eu vou morrer e que ao morrer eu vou para o céu, mas eu não tenho pressa. Ontem ainda ouvimos uma pessoa querida nossa, a Nilza estava comigo, o Gustavo também, fazendo uma visita, e a pessoa disse assim: olha, eu até evito falar com Deus, porque vai que Ele me chama.
Eu não falo com Deus não, porque vai que ao falar para ele, com ele, ele fala para mim assim, olha, vem porque chegou sua hora. Eu só digo, é engraçado. Mas, como sempre disse Freud, né? Por trás de uma brincadeira, sempre existe uma verdade. E a verdade atrás dessa brincadeira é: eu tenho medo de morrer. E João diz aqui para a gente, né, no texto que lemos, que o nosso amor não deve estar aqui no mundo, porque o mundo nos odeia. Não há compatibilidade entre aquele que caminha para o céu, que vai para alcançar o alvo, aquele que caminha para a casa do Pai, em amar o mundo e ser amado pelo mundo. É uma incompatibilidade natural. Por isso, queridos, ser identificado como filho de Deus e viver na família de Deus é algo que deve nos posicionar, deve nos fortalecer, deve nos estimular, deve nos encher de graça para seguirmos na nossa jornada, caminhando rumo aos céus. E João nos mostra que o Senhor Jesus Cristo nos incluiu na sua família, mesmo sendo pecadores. É linda essas expressões dos primeiros versículos do capítulo 3. A diferença é que somos pecadores arrependidos e fomos inseridos num processo de transformação e de redenção, onde ao chegarmos à porta do céu, à porta do lar celestial, nós teremos o privilégio de ouvir as boas-vindas de Deus. Vinde benditos de meu Pai, e receba a herança, o prêmio da sua conquista, da sua vitória de vida. Receba na grande chegada o reino do céu que está preparado para você. Receba, entre no gozo do seu Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 8, lá nós podemos ler quando diz assim, sobre o fato de sermos da família de Deus, filhos de Deus, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Pai prova o seu amor para conosco. E enquanto nós vivemos esta vida e caminhamos a nossa caminhada terrena, tenhamos isso em mente. Somos filhos de Deus, amados de Deus. Se já tivemos, e se você já teve o novo nascimento pela fé em Jesus Cristo, você deve crescer nessa graça, em submissão ao Senhor, que é Deus, o nosso Pai do céu, aprimorando o seu caráter espiritual, crescendo na graça e crescendo no conhecimento de Jesus Cristo como seu Salvador. E vivendo uma vida, uma conduta de vida, que você possa nela, através dela, mostrar quem você é, um filho de Deus. Se alguma vez ficamos estagnados, ou se alguma vez perdemos a essência dessa obra de Deus em nosso caráter, em nossa vida, em nosso vigor espiritual, é preciso que nós nos lembrarmos de que nós estamos ofendendo a Deus. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo diz algo sobre o pecado sem perdão. Qual é o pecado sem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. A estagnação na vida espiritual, a estagnação ou a paralisia, ou o esquecimento, ou a vida desonrando a Deus, é como que uma rejeição à família celestial.
esta família celestial a qual nós fazemos parte, ainda aqui na terra, vivendo aqui na terra, mas que nos espera em algum momento da nossa vida, que é o momento da nossa chegada. Isso é a prática da vida cristã, essa é a caminhada, é o exercício, é a identidade, é a comunhão, é a verdade sobre nós, a verdade sobre o crente, a verdade sobre a igreja de Deus. Em Atos, capítulo 4, versículo 17 a 20, nós ali vamos observar que a maioria dos membros da igreja primitiva, eles tinham algo que era assim, lindo demais e que deve nos inspirar também para vivermos esta beleza da vida cristã, esse vigor espiritual, essa realidade do reconhecimento e da identidade cristã como filho de Deus. A igreja primitiva, ela exaltava o nome de Jesus Cristo pela maneira como viviam. E o testemunho que Lucas dá ao registrar Atos, ele diz como os cristãos viviam. E mostra a beleza, a maneira como eles viviam. E eles faziam aquilo para glorificarem a Deus, o nome de Deus, o Pai do céu. É muito importante, amados irmãos, que nós tenhamos uma vida cristã, uma vida espiritual, uma vida de fé, uma vida de relacionamento com Deus, que seja significativa. Por isso que eu trago esta mensagem nesta noite. Que nos dê profundidade, que nos dê sentido, porque assim nós seremos fortalecidos para seguirmos adiante, para prosseguirmos, para dar um passo a mais, para seguirmos na nossa jornada. Quantos nomes de famílias que conhecemos foram desonrados pela conduta de seus membros? Quantas pessoas desonraram suas famílias pela maneira de tratar seu pai, sua mãe e os seus irmãos? Quantos crentes desonram a família de Deus? Quantos? Deixando de lado a identificação sua, que é filho de Deus. Se escondendo, tendo vergonha. Quantos? Que tenhamos como parte do nosso objetivo, irmãos, buscar o Senhor para que Ele nos ajude a honrar o nome de Jesus e o da família do céu a qual nós pertencemos. Que o Senhor nos ajude nos dando vigor espiritual, nos dando certeza de fé, nos dando clareza de ideias, nos dando conhecimento e discernimento espiritual a cada dia, para nós seguirmos adiante, sem temor, sem vacilar, sem rejeitar, mas ali, firmes nas promessas de Deus, o Pai do céu, seguros nas promessas. Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude a vivermos o que Marcos registra lá no capítulo 8, versículo 34 a 38. Enquanto caminhamos, entendamos o significado disso que vamos ler aqui agora, terminando a nossa mensagem. Na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa corrida, até chegarmos ao objetivo final, até chegarmos no ponto necessário, que é a porta da casa do Pai, que nós aprendamos com Jesus quando Ele disse isso aqui. Então Jesus, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, veja, vir após Cristo é caminhar atrás de Cristo, a si mesmo se negue,
e caminhar atrás de Cristo é o caminho do céu? Nesta vida, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, e diz respeito aqui às coisas e aos apegos, aos amores deste mundo, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. E aí então Jesus faz uma abordagem que exige reflexão. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, e ele está se referindo ao mundo, à carnalidade, e se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, e aqui ele está falando dele como juiz na segunda vinda, se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, os santos anjos. Irmão amado, querido irmão, querida irmã, você tem noção que você vive como um crente para chegar em algum lugar, para atingir um objetivo? Você tem noção disto? Se você não tem, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus te dê esse discernimento. Você vive como crente, o que é diferente de viver como religioso. Você vive como crente, para chegar à porta da casa do Pai, com a certeza de que o Pai o aguarda, para abri-la e honrá-lo com as palavras: você é meu filho amado, venha, venha porque você é feliz por ser meu filho, receba o prêmio, receba a herança que eu tenho preparado para você. Que esta mensagem simples, que fala sobre o alvo a ser alcançado, o lugar de chegada do crente, a casa do Pai, o Pai do céu, possa te dar força e garra para você perseverar um pouco mais enquanto vive. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Ó Deus, muitas vezes a nossa luta contra a carne, muitas vezes nossa luta é contra Satã, muitas vezes nossa luta é contra o pecado, e nos esquecemos de que nesse mundo que busca nos conformar com Ele, também é uma luta que precisamos travar, sabendo que somos Teus filhos, e que a nossa casa final, a nossa morada eterna, não é aqui, mas é no céu. Faça, ó Deus, com que nós tenhamos esta compreensão, essa perspectiva da caminhada para o céu, da caminhada para a glória, da caminhada para a casa do Pai. E que isso, ó Deus, seja algo guardado com um tesouro precioso, algo que nós buscamos e já temos isto, porque Jesus Cristo nos deu esse bilhete, nos deu a chave, nos deu a abertura da porta do céu. Faça, ó Deus, com que nós estejamos hoje aqui nos consagrando mais a uma vida de santificação, de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de consagração ao Senhor, de entrega, e que como filhos Teus possamos usufruir das Tuas bênçãos espirituais, em nome de Jesus, amém.